Boa noite, irmãos. Vamos começar porque o tempo urge, né? Mas antes da gente começar, vamos orar e vamos trazer o nosso pensamento para cá, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente até conseguir trazer o pensamento para onde tem que estar é meio difícil, né? E eu tenho uma prática, né? Lá no meu momento de oração, antes de mais nada eu dou aquela parada, tento me concentrar, aí engata primeiro e arranca, né? É assim que a gente tem que fazer. Então vamos orar, pedir a direção de Deus, né? Pedir a presença do Espírito Santo e que Ele faça aqui o que a gente tem como, vamos dizer assim, como propósito aqui, né? E o propósito desse seminário não é simplesmente a gente aprender, porque senão seria só conhecimento técnico de Deus. O objetivo desse seminário é trazer avivamento nos nossos corações, né? E que a gente saiba como se comportar como igreja, que a gente saiba como comunicar tudo isso para os outros, né? E que a gente possa então ser uma bênção para Deus, para a sua honra e glória, né? Então vamos orar. Senhor Deus, bendito é o teu nome, Deus Pai. Bendito é o teu nome, Deus Filho. E bendito é o teu nome, Deus Espírito Santo. E é diante desta trindade que nós nos colocamos agora, na autoridade, no nome de Jesus Cristo. E nós queremos clamar então a presença do Espírito Santo aqui. E que o Espírito Santo cuide, nesse momento, das nossas mentes e do nosso coração. E que nós possamos, então, aprender de Ti, Deus, aquilo que Tu comunicaste através dos Teus profetas a nós. E nós queremos, ó Deus, então, guardar isso no nosso coração e viver para a honra e glória do Teu nome. E que ainda que nesse tempo do fim, possamos viver de maneira imaculada e irrepreensível para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos fazer, antes da gente começar, lembra que eu falei que o nosso versículo chave seria Apocalipse 1:3. Quem sabe a gente sai daqui até com ele decorado, né? Então nós vamos ler Apocalipse 1:3, é o nosso versículo base aqui. E eu vou fazer uma introdução rápida a respeito do que nós vimos ontem, e aí a gente parte para o assunto de hoje, né? Deixa eu ver se está funcionando. Acho legal os slides do Júnior, né? Nunca é estático, né? Sempre vem pá, um monte de imagem. Mas então vamos ler aí Apocalipse 1:3. Diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E nós falamos ontem que o significado desse versículo é a aplicação da profecia. Porque não adianta a gente se reunir aqui, aprender a conseguir articular muito bem a questão das profecias, se a gente não aplica ela na nossa vida. Então, o objetivo do versículo, da mensagem, é que nós possamos ouvir
guardar no coração e agir de acordo com aquilo que requer a palavra de Deus, né? E eu queria aqui relembrar as regras que nós falamos ontem do nosso estudo. A primeira regra é a regra da humildade. Porque a palavra de Deus é muito profunda. E às vezes o nosso pensamento a gente não consegue alcançar. Mas a gente aqui com grande humildade vai fazer todo o esforço para a gente aprender cada vez mais da palavra de Deus. Nós também falamos ontem que nós não iríamos estabelecer data para a volta de Cristo, né? Então ninguém vai sair daqui sabendo o dia, o mês, a hora, né? Então ninguém vai poder sair correndo daqui para comprar uma veste branca cintilante para esperar a volta de Cristo, né? Nós vamos ter que estar preparados para o momento que Ele vier, né? Nós também falamos que nós estamos ensinando e falando aqui aquilo que é visão desta igreja, a respeito do Apocalipse, do fim dos tempos, né? E nós falamos que a visão desta igreja é uma visão futurista do livro e literal. Então, nós olhamos o Apocalipse como acontecimentos que ainda virão. E nós falamos que o livro de Apocalipse, 90% do livro está para acontecer no futuro, né? E a nossa interpretação é literal, né? E por que nós defendemos também a questão, porque somos futurista e literal a respeito do livro. Nós dissemos ontem que, porque entendemos que é assim que a palavra de Deus nos ensina a olhar a profecia, né? Quando nós vemos as profecias da primeira vinda de Cristo, então ali, quando ele diz, olha, ele vai nascer em Belém, ele nasceu em Belém, né? E quando disse que havia um menino, veio quem? Um menino. Então nós temos que olhar a profecia também de uma maneira literal. Nós temos que olhar entendendo que aqueles acontecimentos vão ser realizados e acontecerão daquela maneira, né? E nós falamos também aí, nós citamos Isaías 46, 9 e 10, né, que ali fala que Deus tem o desejo de falar as suas profecias para nós e o que vai acontecer, etc. Jesus também, João 14, falou que vai voltar, né? Mateus 24, ele dá uma visão de fim de mundo, né? E nós também falamos que nós temos essa visão porque nós queremos honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, né? E ontem nós também falamos sobre falamos sobre a importância da escatologia e nós também trouxemos aqui o que seria a linha do tempo, né? E como regra também nós falamos que todo mundo tem isso aqui? Tem uma pessoa aqui que não tem, pastor. E nós falamos também que como regra a gente ia focar na visão geral dos acontecimentos, né? Porque também não dá para a gente entrar em muito detalhe aí naquilo que nós temos que falar, né? Mas hoje nós vamos estudar e vamos comentar um pouco sobre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, né? E eu vou tentar aqui ser o mais dinâmico possível, né? Tentar não entrar muito no detalhe do livro, mas eu vou querer dar a visão dos acontecimentos e aquilo que é importante para a gente, né? A respeito do livro. Então vamos lá. Hoje nós temos aí a maravilha do PowerPoint, né?
Então, quando nós falamos no livro de Daniel, nós podemos dizer que o livro de Daniel é considerado o livro do Apocalipse da Antiga Aliança. Então, quando nós olhamos o livro de Daniel, ele é quase que um espelho daquilo que acontece lá no livro de Apocalipse. E esses dois livros, eles distam de serem escritos centenas de anos. Mas a gente pode ver que a visão não se perdeu. E por que nós podemos achar isso e ter convicção disso? Porque por trás da visão, quem era que estava? O próprio Deus. Então ele não ia dizer um negócio para Daniel e dizer algo contraditório lá para João, né, na ilha de Patmos. Então nós podemos dizer que o Apocalipse, que o livro de Daniel é o Apocalipse da Antiga Aliança, né? E uma coisa, aqui ele tem, dos seus 12 capítulos, os 6 primeiros são históricos e os últimos proféticos, né? Mas ainda, aqueles que nós, e eu vou colocar, porque eu acho que isso é muito interessante no livro, né? Que a gente tome também os primeiros capítulos como algo que aponta para o futuro, porque na realidade é assim mesmo, tá? Mas aí os catedráticos da Bíblia, eles dividem o livro, sendo os 6 primeiros capítulos históricos e os últimos 6 capítulos do livro de Daniel sendo proféticos, né? E ali, isso que eu falei, né? Porém, até os históricos são realmente de aspecto profético, né? Pois o que Daniel e seus companheiros tinham de enfrentar, como é relato nos seus primeiros capítulos, devemos esperar no fim dos tempos, né? Então, o que é que acontece no livro de Daniel? Se pudéssemos dar um tema para o livro de Daniel, nós teríamos que dizer que o tema do livro é: o reino de Deus dura para sempre. Esse é o tema do livro, porque essa é uma tônica que se fala no livro, né, várias vezes. E eu queria aqui que a gente lesse Daniel. Olha só, Daniel 2,44. Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então aqui no capítulo 2, versículo 44, nós temos essa afirmativa de que o reino de Deus durará para sempre. Se a gente vai lá no capítulo 4, versículo 34, ele diz assim, versículo 34, no fim daquele período, eu, Nabucodonosor, 4:34, e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, né? E diz, o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizestes? E se a gente vai lá também para Daniel, capítulo 7, versículo 27... Então, a soberania, o poder
e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então, quando nós olhamos o livro de Daniel, o que ele está falando e trazendo para a nossa visão o reino de Deus é eterno. Então diz aí se isso não é um conforto para mim e para você. Não é algo que Deus abre para a gente de uma maneira maravilhosa, porque agora nós podemos olhar e ter a expectativa de futuro, né? E passeando, agora agarre sua Bíblia aí, porque aqui eu tenho uma notícia para vocês, né? Para estudar a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia, não tem outro jeito, né? Às vezes a gente gosta muito de ler algo sobre a Bíblia, mas a gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que ler a Bíblia, e aquilo que a gente não entende, então a gente vai procurando ajuda, né? Comentários bíblicos, a escola bíblica. Pergunte para quem você acha que sabe do assunto. Então eu queria também animar os irmãos a não ler somente algo a respeito da Bíblia, mas que nós possamos sempre partir da Bíblia. E se não entendemos algo, então aí nós vamos buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente se pensa, não, eu li um livro tal sobre a Bíblia que fala isso, eu li o livro, mas aí está embebido do quê? Da perspectiva do autor. Então ele vai botar lá, assim como nós estamos fazendo aqui, né, que nós dissemos, nós estamos ensinando o Apocalipse, a visão desta igreja. Então acontece o mesmo, quando a gente só lê coisa a respeito da Bíblia. A visão está impregnado lá com a visão do autor. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Mas o livro de Daniel, se a gente der uma passeada nele aqui, o capítulo 1, o que é que fala? É o início aqui é quando o Daniel foi levado cativo lá para a Babilônia, né? E aí, no capítulo 1, nós podemos ver que a primeira coisa que Daniel quis era manter sua santidade, ainda que na adversidade. Então, quando ele foi levado, Daniel foi levado cativo lá para a Babilônia, a primeira preocupação dele foi, eu quero ser santo, ainda que aqui no meio dessa adversidade, né? E algo que nós temos que logo de cara tomar como lição para a gente, né? Fala aí que às vezes, quando bate a adversidade, a primeira coisa que a gente quer fazer é dizer, Deus, não, peraí, assim não dá. Ele estava cativo, ele foi levado preso, cativo, mas ele diz, olha, eu não quero me contaminar com as coisas desse reino, eu quero permanecer fiel ao meu Senhor. Isso é lição para a gente de fim de tempos. Independente das adversidades, nós temos que nos manter fiel a Cristo. Independente de qualquer coisa, nós temos que buscar a santidade. Ainda que nessa geração, como diz o apóstolo Paulo, corrupta e pecadora, nós temos que buscar santidade. O capítulo 1 é isso. É Daniel querendo manter a sua santidade. E aí o capítulo 2... eu vou focar aqui em capítulo 2, capítulo 7, e depois a gente vai dar uma olhada lá no 10, capítulo 10 e 12 talvez, porque senão o tempo não dá, né? Mas o capítulo 2, todo mundo sabe, quem já leu o livro de Daniel? Então tá fácil, né? Mas no capítulo 2, o que é que tem lá? Tem o sonho de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, que era o rei babilônico. Foi ele que foi lá e conquistou lá
o povo de Israel lá e trouxe cativo para dentro da Babilônia, né? E aqui o rei, contando rapidamente o capítulo 2, né? O rei teve um sonho e ele viu lá uma estátua grande, né? E ele ficou alarmado, porque às vezes nós podemos achar ué, mas por que o rei ficou alarmado, né? Porque na cultura, o que acontecia? O rei era considerado como Deus, e era ele que recebia toda, vamos dizer assim, a informação do mundo oculto. Então, quando ele viu essa estátua, ele disse, opa, peraí, aqui tem uma mensagem para mim, e eu preciso desesperadamente entender o que está nessa mensagem. E aqui, nós podemos ver que o rei viu então o que? Uma estátua grandíssima, né? E aí ele chama lá seus magos e tudo, e ele diz, olha, eu preciso saber o que é esse sonho. Aí os magos dizem lá, não, então me conta o sonho. Aí ele diz, não quero contar, eu quero que você diga qual é o sonho e me dê a interpretação. Aí eles argumentam lá com o rei e tal, não, mas isso não dá, não tem ninguém que possa fazer isso, né? Até que Daniel é levado à presença do rei. E por que Daniel estava interessado também na questão? Porque o rei ordenou matar, se não houvesse interpretação dos sonhos, ele iria matar todos os sábios, e Daniel estava naquele bolo, então era melhor ele fazer alguma coisa para ajudar do que ficar lá esperando para ver o que acontecia, né? E ele recebe a revelação do sonho, e também a interpretação do sonho. E a declaração de Daniel ele diz, olha, isso não veio de mim. Veio de quem? De Deus, do Deus Altíssimo, que conhece todas as coisas. Então, a tônica do livro também vai nessa, de exaltar o Deus Altíssimo, né? E a estátua, se você vai lá no versículo 32 do 2, diz, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata. Versículo 32. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E quando a gente começa a olhar a interpretação disso, o que estava sendo colocado aqui para o rei era os reinos que haviam de seguir a partir dele. Então, quando você desce mais e vai lá para o versículo 38, no final do versículo 38, a estátua tinha uma cabeça de ouro. Então, na interpretação, Daniel diz, olha, tu é a cabeça de ouro. Então, a gente já sabe que a interpretação é o seguinte, a cabeça de ouro era a Babilônia. E ele diz, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também destruirá e quebrará todos os outros. Então, na interpretação desse sonho, nós temos a sequência de reinos que aconteceram a seguir do que está. O primeiro é a Babilônia, ele disse, a cabeça de ouro é tu. O de prata, se você vai lá no capítulo 11, é o reino Medo-Persa. Depois, na sequência, veio a Grécia, com Alexandre o Grande, que também está profetizado nesse livro. E, por último, aqui o quarto animal seria quem? Roma. Os romanos, né, que estiveram aí, eles
adentraram, vamos dizer assim, o que seria pelo nosso mapinha aqui, eles adentraram até o período da graça. Mas aí, no final do capítulo, ele diz, olha, vão vir reinos terrestres. E aí ele diz, olha, mas lá no final, se você continua lendo, ele diz aí no 44, na época desses reis, os Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou, porque no final da visão houve uma pedra que se soltou sem a ajuda de mãos e destruiu todos os outros reinos. Então o significado aqui é que no final todos os reinos cessarão e ficará o reino do Altíssimo. Isso é o que nós vemos aqui no capítulo 2 de Daniel, né? Essa sequência de reis, e quando ele fala, olha, o primeiro reino é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, é porque nós estamos vendo uma sequência de acontecimentos, né? E essa mesma visão está no capítulo 7. Se a gente vai lá no capítulo 7, essa mesma visão acontece. E a gente poderia dizer, ora, mas para que duas visões falando a mesma coisa, né? A primeira visão do capítulo 2 é pela perspectiva do rei. No capítulo 7 é pela perspectiva de Deus. Então, aqui a visão já é comunicada e ele volta na questão dos reinos, né? O versículo 2 do capítulo 7, ele começa, em minha visão à noite, eu vi 4 ventos do céu, agitando o mar grande. 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiram do mar. E aí ele aponta que o primeiro parecia um leão. No versículo 4. No versículo 5, a seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso, que são os medo-persas. Se você ler a história, esses acontecimentos estão exatamente o que aconteceu na história. E, aliás, existe questionamento a respeito do livro de Daniel, porque alguns não acreditam que ele possa ter escrito isso desta forma, com uma riqueza de detalhes, dessa maneira. E ele diz, não, isso é impossível. Ele escreveu depois dos acontecimentos. Mas nós temos um versículo em Mateus 24:15, que corrobora o livro de Daniel. Alguém pode ler aí em alta voz? 24:15, Mateus 24:15. Quem que está falando isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo está apontando para o livro de Daniel e apontando uma profecia que está nesse livro e a gente vai chegar lá. Então nós podemos crer com convicção que o livro de Daniel é um livro que pode amparar a nossa fé, porque o próprio Jesus Cristo citou o livro de Daniel. E a narrativa no capítulo 7 continua, né? O terceiro, no versículo 6 ele diz, depois disso vi um outro animal que se parecia a um leopardo. Esse aqui, se você vai lendo a narrativa, é a Grécia. Então, na ordem cronológica dos reinos, agora nós chegamos na Grécia.
E ele diz aí no versículo 7, em minha visão à noite, vi de um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas. E pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. E olha o que ele começa a falar aí. Enquanto eu considerava, no versículo 8, os chifres, vi outro chifre. Chifre o significado é poder, né? E ele diz no versículo 8, eu vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Quem que é esse? Em primeira mão nós estamos recebendo aqui a visão do anticristo. O livro de Daniel está chamando aqui a atenção de que haverá um rei futuro. E no versículo 8 ele está começando a chamar a nossa visão para o anticristo. E aí o que é que acontece no versículo 9? Enquanto eu olhava, presta atenção, quando a gente chegar em Apocalipse, nós vamos nos dar conta que nós estamos falando da mesma coisa. O Deus é o mesmo. O Deus de Daniel é o mesmo. O Deus de João é o mesmo. Então os acontecimentos não podem ser divergentes. Apesar de que esses 2 livros se distam de cerca de 600 anos. Então aqui nós já estamos vendo, olha, no versículo 9, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas, diante dele saía um rio de fogo, milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. É a mesma linguagem que nós vemos em Apocalipse. E uma curiosidade, aqui ele fala que saía do trono de Deus um rio de fogo. E a gente se pergunta, então, mas peraí, quando eu vou lá para Apocalipse, capítulo 22, fala que o que é que sai do rio de Deus? Perdão, já dei a dica, né? O que é que sai do trono de Deus? Um rio. E aqui, por que ele fala fogo? Então lá em Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ver saindo um rio do trono de Deus. Mas aqui sai um rio de fogo. Por quê? Porque aqui é a hora do julgamento da terra. Então vai começar a acontecer o julgamento da terra. E olha lá, ele fala, continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Chifre é poder. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver um período de tempo. Em minha visão à noite, alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Filho do homem vindo das nuvens no céu, né? E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído.
Então, nesse capítulo aqui, nós temos a visão de Daniel, nos traz aquilo que aconteceu na história. Quer parar de falar as palavras? Não, vamos mais um pouquinho. Aqui, se você ler o capítulo 7, é como se fosse um resumo daquilo que vai acontecer em Apocalipse. Então ele já está dizendo, olha, haverão reinos nesse mundo, a saber, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma, mas no final haverá um reino que vai destruir todos esses e vai permanecer para sempre. E aí ele já nos dá em primeira mão a figura do anticristo, que a gente vai ver em mais detalhes lá no livro do Apocalipse. O capítulo 8 de Daniel é uma visão profética. Esse capítulo 8, ele vem com tanta riqueza de detalhe a respeito da história, que é aqui que os catedráticos dizem, não pode ser verdade, o cara ter a visão do que realmente aconteceu na história. E aqui ele fala sobre os medo-persas, a Grécia. Quando a gente vai no capítulo 9, quer dizer, a oração de Daniel, e nesse capítulo 9 tem algo extremamente interessante que a gente vai ver, eu creio que na quinta-feira, no versículo 20, inclusive na minha Bíblia está assim, as 70 semanas de Daniel. E se você vai lá no versículo 24, ele diz assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Altíssimo. De quem que ele está falando aqui? De um período de tempo até a vinda do Messias. E ele continua, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que mandou restaurar e construir Jerusalém, até que ungido o príncipe venha, haverá 7 semanas. Profecia da reconstrução de Jerusalém, 7 semanas, 49 anos. Porque quando fala semana, é um período de 7 anos. E ele diz, pausa, e 62 semanas, ela será construída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, ungido será morto. Quem que pode saber o futuro? Profecia da crucificação de Jesus, aproximadamente 600 anos antes. E ele diz, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolação foram decretadas. Pausa. Aí ele fala em mais uma semana. E ele diz a respeito dessa semana, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem fará essa aliança? O rei que virá, o anticristo. No meio da semana, ele dará fim aos sacrifícios e à oferta. Aí você pode dizer, não, mas peraí, onde é que eles estão fazendo essa oferta? Profecia de construção do terceiro templo.
na primeira metade da grande tribulação. E ele diz: e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então aqui, nesses versículos aqui, nós vamos estudar mais em detalhe essas 70 semanas de Daniel, porque a questão é assim, ele quebra em 3 períodos: período da reconstrução de Jerusalém, depois ele quebra e vai até a queda de Jerusalém, e depois ele guarda uma semana, que é justamente essa semana aqui. Esses 7 anos de grande tribulação, é disso que ele está falando aqui, nesse versículo 27, né? Então, em Daniel, no livro de Daniel, nós temos em primeira mão toda a sequência da história. Por quê? Porque é do agrado do coração de Deus revelar aquilo que vai acontecer no mundo, para que nós não fiquemos cegos. Quando a gente olha, eu vou pular por causa do tempo, mas quando a gente olha o capítulo 12, de Daniel, ele diz o seguinte: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então aqui, Daniel, as visões de Daniel já estão dando para a gente o que vai acontecer na história. Então, não tem que ter surpresa. Não tem que ter surpresa. Então, ele começou lá olha, a cabeça de ouro é tu, Nabucodonosor. Mas depois de ti vai vir os medo-persas. Depois o teu reino vai cair, vai vir os gregos. E depois vai vir Roma. E o entendimento é que o berço do anticristo será esse último reino. De algum lugar ele vai sair. E é isso que o livro de Daniel nos diz, né? Então, quando nós olhamos o livro de Daniel, o tema é esse: o reino de Deus dura para sempre. E que não importa os reinos do mundo, no final, o que vai prevalecer é o reino de Deus. É o reino de Deus. E ele, aqui tem essa advertência, né? Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E olha o versículo 4, eu já vou acabando, porque a gente tem que entrar em Apocalipse e ainda falar sobre o negócio para onde vão os mortos, né? Hoje. Mas olha o versículo 4, mas você, Daniel, feche com o selo a palavra do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Tem algumas versões que diz, e a ciência se multiplicará. E aí você fica pensando, né? Sabe onde o homem estava há uns 100 anos atrás? 100 anos, estamos falando 100 anos. No lombo de um cavalo. Hoje, onde é que nós estamos? O Jeff Bezos vai lá no espaço a hora que ele quer.
Diga aí se nós não estamos vivendo tempos diferentes. Porque o conhecimento humano fez assim, ó, profético. Conhecimento humano nos últimos tempos iria aumentar. Os homens iriam buscar conhecimento. E hoje em dia, eu não sei quanto foi que inventaram o carro, mas deve ter 100 anos a gente estava numa situação totalmente diferente do que estamos agora. Eu tenho uma filha que mora longe de mim. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que se o meu avô ressuscitasse, ele desmaiava. Ia querer exorcizar meu celular. O livro de Daniel nos dá essa visão. Os reinos da terra não subsistirão ao reino de Deus. E também nos diz que haverá multidões que dormem no pó da terra, que acordarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Então, aqui nós já temos aí material de sobra para entender o que vai acontecer. O livro de Daniel nos dá uma visão geral da história, né? E ele diz que esses reinos que houveram, e que na verdade alguns já tiveram seu julgamento lá, porque a Babilônia acabou, os Medo-Persas acabaram, né? Mas esses reinos deixaram legados, deixaram aí continuidade. Roma deixou continuidade, mas são os reinos da terra que vão enfrentar Cristo Jesus lá no final. E é essa visão que nos dá o livro de Daniel. Então vamos lá, gente, porque o livro de Apocalipse vai ser uma correria. E eu nem sei se a gente vai conseguir chegar aí no estado dos mortos, né? Então, se você, talvez seja até bom, né, para trazer todo mundo de volta amanhã. Se você quiser saber para onde você vai quando morrer, volte amanhã. Se não der tempo, volte amanhã para saber quando você morrer, para onde você vai, né? Mas então, voltando aqui, o livro de Daniel, ele nos dá essa visão da história, né? E quando nós chegamos no livro do Apocalipse, aquilo que Daniel falou lá no seu livro, né? As visões que Daniel teve, as profecias que ele recebeu, nós encontramos com um maior nível de detalhes no livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse também é riquíssimo para nós. E se você pega aí a nossa linha do tempo, né? O Apocalipse, ele fala sobre isso, esse período aqui, o período da graça até o período eterno. Isso aqui é o livro do Apocalipse. O livro de Daniel, ele vai um pouco antes, ele fala sobre os reinos da terra. E depois ele diz como será o fim que esses reinos tiveram. Ele vem e Roma, que persiste aqui, ele diz, olha, como vai ser o fim desses reinos aí, o legado que eles deixaram na terra, né? Mas o livro de Apocalipse, ele está maciçamente aqui nesse período, né? Iniciando do período da graça até o estado eterno, quando nós vamos entrar lá no céu para viver eternamente com Deus, né? E o livro do Apocalipse, ele começa ele fala, nós já lemos aí o capítulo 1, versículo 3, e o livro do Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Então, o significado da palavra é essa, revelação. Em Apocalipse, tudo ou quase tudo tem valor simbólico.
percebe-se em um ambiente histórico, um período de perturbação e violenta perseguição contra a igreja. Então, capítulo 2 e 3, Apocalipse vai falar sobre esse período aqui, a graça, capítulo 2 e 3, né? E que está falando ali, né? Nos capítulos 2 e 3, Jesus trata com as igrejas da Ásia. E João recebe essa revelação de Deus quando ele estava na ilha de Pátimos, lá cativo, por pregar o evangelho de Deus, né? E nós vamos passar rápido pelo livro de Apocalipse, porque aquilo que a gente teria que fazer talvez em uma semana, nós vamos fazer em 20 minutos, né? Então se segure aí na cadeira, que vai ser forte, tá? Mas o que é que acontece no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, na verdade, os dois, capítulo 2 e capítulo 3, ele fala sobre esse período aqui. E o restante do livro eu diria que 70% ele fala na grande tribulação, e o restante ele fala sobre o milênio e o estado eterno. Então o foco do Apocalipse está aqui, nessa grande tribulação. Tribulação que acontecerá, nós já vimos lá no livro de Daniel, quando falamos da 70 semana, é um período de 7 anos. A 70ª semana, né? É isso, 70ª semana. É isso, né? Professores de português. Mas ali ele fala que são 70 semanas. E ele diz, olha, 69 semanas já aconteceram. E aconteceu lá no tempo de Jesus, a destruição de Jerusalém. E agora nós estamos esperando a última semana, a saber, a grande tribulação, que é esse período de 7 anos, que no nosso gráficozinho aí está separado em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Primeiro período, a ascensão do anticristo. Segundo período, o anticristo estabelece seu reino e sai matando todo mundo que não aceita as suas determinações, né? E é o que a gente vai mais ou menos olhar. Mas se você vê aí capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse, são cartas às igrejas da época, né? E tem algumas interpretações aqui desse livro. Uns dizem, olha, isso representa várias fases das igrejas dentro do período da graça. Então, a igreja lá do primeiro século era a Éfeso, depois passou e veio ser Esmirna, e etc. Eu gosto de repousar mais na interpretação de que aqui são exemplos para as igrejas de todas as épocas. Então, quando você olha, por exemplo, a igreja de Éfeso, você vai ver aí que é uma igreja que abandonou o seu primeiro amor, uma igreja que se tornou fria, sem crescimento, sem vontade. No versículo 4 ele diz, então aqui, deixa eu dar um pouco da estrutura. Jesus está falando aqui às igrejas. E quando você vê, ele vai falando, olha, você fez isso bom, mas contra você eu tenho isso. Então é melhor você se consertar. O esquema das cartas é esse. E tem 2 igrejas que ele não faz nenhuma menção de nada contra essas igrejas. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E quando nós olhamos a primeira igreja, a igreja de Éfeso era essa igreja, era uma igreja fria, abandonou o seu primeiro amor. Quando você vê a igreja de Esmirna, era a igreja perseguida. Então Jesus não faz nenhuma menção desonrosa a essa igreja. E você deve dizer, ora, mas por quê? Eram seres humanos lá, e eu vou dizer, a igreja perseguida expurga
aqueles que não são verdadeiramente crentes. Porque quem vai querer ficar para morrer pelo Evangelho se não for crente? Então, a igreja de Esmirna tem essa característica de que era uma igreja perseguida, né? No versículo 10, ele diz assim, Jesus diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, quer dizer, um curto período de tempo. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quando você passa para a igreja de Pérgamo, você vai ver uma igreja mundana. E lá no versículo 14, ele fala a acusação: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, ensinando-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, nessa igreja, tinha imoralidade sexual, e Jesus está acusando essa igreja disso. Na igreja de Tiatira, uma igreja que tolera o pecado. No versículo 20 diz: no entanto, tenho contra você isto: você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a cometerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, a igreja de Tiatira, uma igreja que tolerava o pecado. Não, tudo bem, ninguém vai falar contra o pecado. Se você vê aí no início do capítulo 3, a igreja de Sardes, a acusação é muito grave que Jesus faz. Ele diz, no versículo 1, ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, anjo é o pastor da igreja, né? Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morta. Uma igreja morta. Uma igreja que não tem obras, que não faz nada, está morta. A igreja de Filadélfia é a igreja fiel. E tem um versículo interessante aí a respeito da igreja de Filadélfia. Olha o que ele fala aí, no versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. E ele não diz, eu guardarei você na hora da provação. Ele diz, eu vou guardar você da hora da provação. Então, esse é um versículo que nós que somos pré-tribulacionistas, nos agarramos e dizemos, não, a igreja não estará na grande tribulação. E eu creio nisso, e essa igreja crê nisso. Nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não estará na grande tribulação. Todos aqueles que são de Cristo Jesus serão arrebatados, arrebatamento da igreja no início da grande tribulação, antes do mundo mergulhar na grande tribulação. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja apóstata. E a acusação é assim, no versículo 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Diz aí que não são palavras duras,
de Jesus Cristo. E no final da recomendação para cada igreja, sempre no final tem: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós podemos tomar isso aqui e dizer: olha, nós temos que ver se nós somos uma igreja morta, nós temos que ver se nós somos uma igreja que tolera o pecado, se nós somos uma igreja apóstata ou se somos uma igreja fiel. Então, para mim, isso aqui fica como um alerta para as igrejas de todas as épocas. Nós temos que buscar ser Filadélfia, a igreja fiel, né? E então no versículo 1, versículo 2, nós estamos nesse período aqui. Capítulo 2 e 3, nós estamos nesse período aqui da graça, da igreja. Quando nós entramos aqui, vamos caminhando nessa linha do tempo, então versículos 4 e 5, eles estão aqui logo no início da grande tribulação. E se você perceber, lendo o capítulo 4 e o capítulo 5, a cena muda. A cena sai da terra e vai para onde? Para o céu. E aí, no início do capítulo 4, no versículo 1, tem um dizer aí: depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá. Então João foi levado para o céu em espírito, né, tomado pelo Espírito. E aí ele começa a ter uma visão, né, uma visão do trono de Deus, e ele coloca lá os 24 anciãos, né, e tinha também anjos, seres celestiais, né. E o capítulo 5, então, ele fala sobre a capacidade ou a autoridade de Jesus, que agora vai tomar controle da situação deste mundo, independente da vontade qualquer que seja. E aí é quando tem aquela visão lá de Jesus, né, sendo o cordeiro, né, que parecia estar morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então agora Jesus toma lá o rolo e vai começar a abrir aquilo que é o decreto. Entendo que é o decreto para a questão da grande tribulação e aquilo que o mundo vai ter que enfrentar. E aí, nesse julgamento, vamos dizer assim, no julgamento de Deus, nós vamos ver algumas figuras, né? O Apocalipse fala sobre selos, abertura de selos, anjos tocando trombetas e taças. E são sempre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E isso são julgamentos que Deus vai derramar sobre a face da terra, né? E quando nós olhamos aí no livro de Apocalipse, nós vamos vendo intensificação dessa questão. Então, quando nós vemos no capítulo 6, falando sobre os selos, isso aí é o início da grande tribulação, né? E Jesus começa a abrir os selos, né? Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E aí todo mundo já ouviu falar sobre os cavaleiros do Apocalipse? Eu acho que isso é até tema de filme, né? Mas os 4 primeiros selos são os cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro é um cavaleiro branco, que nós não podemos confundir com Cristo Jesus, porque Jesus só vai vir no capítulo 19.
Esse aqui, o cavalo branco, é o anticristo que nós vimos lá no livro de Daniel. Então, olha o que diz sobre ele. Abriu o primeiro dos seres, então vi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Versículo 2: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor. Como? Ele não era. Ele cavalgava como vencedor. Então, a abertura da grande tribulação, a primeira figura que nós vemos já é o anticristo. E ele vai começar a estabelecer o seu reino. E aí continua o segundo selo no versículo 3. Abriu o segundo selo e vi, segundo ser vivente, dizia: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Cavaleiro vermelho significa guerras. Haverão guerras. E depois, o terceiro selo, no versículo 5, é o cavalo preto. E você seguindo aqui, ele começa a falar em alimentos, o que significa que o cavalo preto é a fome que vai existir durante esse período, a carestia do alimento. E o quarto selo que ele abre é um cavalo amarelo, que significa pestes. Pestes que vão acontecer. Ora, é uma sequência normal. Se nós estamos falando em guerra, logo depois da guerra vem o quê? Fome, dificuldade, carestia dos alimentos. E, consequentemente, depois da guerra, o que vai acontecer? Peste, acontece peste. Então é isso que vai acontecer dentro da grande tribulação. E aqui, vamos dizer assim, é o primeiro choque de realidade para os seres humanos. A igreja já foi arrebatada. Se você pergunta, onde está então o arrebatamento aqui? Eu digo, está aqui no espaço em branco aqui, entre o capítulo 3 e o capítulo 4. É aí que está o arrebatamento. No espaço em branco entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas olha o que tem aí, no versículo 15. Então é o primeiro choque de realidade. Os selos foram abertos e a humanidade começa a ter o primeiro choque de realidade. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, quando acontece o arrebatamento da igreja e Deus começa a derramar a sua ira sobre a face da terra, o primeiro choque de realidade é aqui. Eles vão dizer: eu quero morrer agora. A humanidade vai querer morrer. E seguindo a narratória aí do Apocalipse, então nós vemos aí também, no capítulo 7, nós vemos aí uma figura de 144 mil judeus. Logo no início do capítulo está aí. Quem que são esses 144 mil e qual a função deles? A igreja foi arrebatada, né? Quem que vai pregar o evangelho? Porque haverá pregação do evangelho dentro da grande tribulação. Nós estamos no período da graça, então a gente pode aceitar Cristo de boa. Eu aceito Cristo e tudo bem. Nessa época aqui, meu amigo, se você diz eu sou crente, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas essa figura dos 144, a função deles é pregar o evangelho dentro da grande tribulação.
E seguindo aí no capítulo 9, então a gente pode ver aí o fruto do trabalho dos 144 mil, que é o quê? Se você vê lá, o João tem a visão de muita gente na frente do trono de Deus, né? E ele pergunta, né? Mas quem são esses? Quem é essa multidão que está dentro, aí na frente do trono de Deus, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas? E aí a resposta está no versículo 14, ele fala: respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, normalmente se pergunta, né, haverá salvação dentro da grande tribulação? Sim, haverá, mas, vamos dizer assim, num ambiente extremamente inóspito para isso. Porque hoje eu posso ficar ali na frente e dizer, arrependam-se, convertam, tudo bem. Existe a igreja perseguida, nós vimos, né? E existem lugares, mas o mundo tem a oportunidade de aceitar Cristo e seguir uma vida cristã. Mas nesse período aqui, esses são os mortos na grande tribulação. E se você vai lá em Apocalipse capítulo 20, esse povo aqui vai receber o corpo santificado, e a explicação lá deles no Apocalipse capítulo 20 é que eles foram decapitados por pregar o Evangelho de Cristo. E a história, a sequência continua aqui, capítulo 8, começa a abertura do que seria trombetas. Então nós temos o selo, que é vamos dizer, o primeiro choque de realidade, já começando o período da grande tribulação, e agora ele começa no capítulo 8, versículo 6, ele começa a falar sobre o derramamento, o toque das trombetas pelos anjos, né? E se você for ver aí, ele começa a falar sobre destruição da natureza. As trombetas vão destruir parte da natureza. Aí você deve se perguntar, ora, mas por que agredir a natureza dessa maneira? E aí você tem que olhar lá Romanos, né? Romanos capítulo 1, que diz que o homem tem consciência da existência de Deus por todas as coisas que estão criadas. Então o homem olha a natureza, tem condições de saber que há um Deus, não está nem aí, então agora Deus vai dizer, então eu vou tirar a natureza desses caras. E se você vê, ele diz aí, versículo 7, capítulo 8, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, eu vou contar com aquele relógio que está mais atrasado, tá? Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo, e aí vai na sequência, né? Porque quando ele fala, o primeiro, segundo, terceiro, é sequencial. O versículo 8, ele diz que o segundo anjo tocou sua trombeta. E algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. E ele segue, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como rocha sobre 1/3 dos rios, das fontes de água. O nome da estrela é Absinto.
tornou-se amargo 1/3 das águas. Imagina, não vai ter água para beber. Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Aquilo lá dá, tem umas coisas que não dá para levar em consideração lá, mas é um ambiente árido, um ambiente apocalíptico, e é isso que está dizendo aqui. O 4º anjo tocou a sua trombeta, no versículo 12, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. Eu nem sei o que isso vai fazer com a marcação de horas, tá? Porque o sol vai estar avariado, as estrelas vão estar avariadas, a lua vai estar avariada, né? E o capítulo 9 acontece a coisa mais estarrecedora, para mim, o livro do Apocalipse, os piores capítulos, quer dizer, piores no sentido de relato, né? Os piores capítulos são o capítulo 9 e o capítulo 16. O capítulo 16 é o derramamento final das taças da ira de Deus. E se você ler o capítulo 9, aqui diz que o abismo onde estão presos demônios será aberto. Diz aí, o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada. Quem é essa estrela que caiu na terra? É Satanás. Lembra em Jó que Satanás tinha acesso lá a regiões celestiais, vamos dizer assim? Agora ele não tem mais, ele foi lançado na terra e aqui ele vai ficar. E a ele foi dado a possibilidade que ele, versículo 2, quando ele abriu o abismo, saiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva nem à terra. Isso já tinha sido parcialmente destruído, né? E no versículo 5, fala aí que a agonia que eles sofreram era como a picada de escorpiões. Então a terra vai se tornar numa terra infestada de demônios. E isso aqui é um negócio tenebroso. E versículo 7, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. E aí ele dá um pouco da descrição, é o que ele viu, né? Esses seres aí super estranhos. E ele diz no versículo 11, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que quer dizer destruidor. Você acha que isso é ruim? É algo que nós temos. A terra se tornará uma terra infestada de demônios. Lembra lá daquele cara que se cortava com pedra e por quê? Porque ele tinha demônios. E a gente vai começar a ver que é isso que vai acontecer com a população, com aqueles que estiverem habitando a terra, né? O capítulo 10 fala sobre o anjo e um livro, né? E esse livro é dado para o apóstolo João para que ele coma. E ele diz que quando ele comeu aquele livro e quando chegou no estômago dele, aquilo se tornou amargo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é doce como mel para a salvação, mas quando nós olhamos a palavra de Deus do ponto do julgamento, ela é amarga.
E aí no versículo 7 ele diz assim, do capítulo 10 ele diz: mas no dia em que os 7 anjos estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir o mistério de Deus, de forma como ele o anunciou a seus servos, os profetas. E aí nós poderíamos pensar, que mistério é esse? Porque a Bíblia fala de mistério, nós temos o mistério do Evangelho, né? O mistério da igreja. Mas isso aqui talvez seja o mistério da ira de Deus, sendo derramado sobre a humanidade. No capítulo 11, ele fala sobre as 2 testemunhas. E tem algo interessante aqui, no capítulo 11, que logo no início ele fala assim: deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiveram. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Período de 1260 dias, que é a metade da grande tribulação. Então, quando nós olhamos aqui, logo no início ele fala sobre o templo. Um templo que vai ser construído logo no início da tribulação, porque haverá de ter sacrifício, voltar o sacrifício, e como nós vimos lá em Daniel, quem vai mandar parar esse sacrifício é o anticristo. Quando ele quebra, no meio da semana, um acordo que ele fez ali com os judeus, e se declara Deus, e os judeus dizem assim: não, eu acho que nós fizemos loucura, fazer um acordo com esse anticristo aí, e a partir daí, desencadeia um julgamento terrível sobre a terra. No capítulo 11 ele fala sobre 2 testemunhas, lembra que eu falei nos 144? Eles vão estar pregando o Evangelho, e aqui, essas 2 testemunhas pregarão intensamente o Evangelho em Jerusalém. Pregarão o Evangelho em Jerusalém. E no final do período do ministério deles, eles são mortos. Entendo que eles pregam nos 3 primeiros anos e meio. Eles serão mortos. E acontece algo interessante, jogam ele lá numa praça, e eles ficam mortos lá 3 dias e meio, e depois eles recebem vida novamente, são arrebatados para o céu. E a partir daí, começa então o que eu entendo ser o final da grande tribulação. Se você ler aí no capítulo 11, versículo 15, ele fala sobre o 7º anjo que tocou a sua trombeta. E você vai ver aí que ele diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Então, a partir daqui, agora a coisa vai ficar mais intensa, porque Jesus vai tomar o reino na terra. E capítulo 12, capítulo 13, né? Capítulo 12 é o que a gente chama de interlúdio aí, é algo que João está querendo dar mais informações para a gente poder entender melhor os acontecimentos e as figuras que estão aí no livro. Ele fala sobre a mulher e o dragão, né? O dragão é Satanás, a mulher é Israel, e o menino que fala aí, se você ler capítulo 12, tem um menino que fala aí, que é Cristo, né? E ele está como que voltando um pouco no tempo, para nos dizer que haverá um momento de proteção aos judeus, dentro da grande tribulação. Então aqui é o seguinte, nesse período aqui, Jesus vai voltar a tratar com o povo judeu. Esse período aqui é o período da igreja.
seremos arrebatados, e a partir desses 7 anos, então, Jesus volta a tratar com o povo judeu. Mas que eles não sejam totalmente exterminados pelo anticristo. Se você ler o capítulo 12, há proteção divina para os judeus. Capítulo 13, a besta que saiu do mar é o anticristo. A besta que saiu da terra é o falso profeta. Então aqui nós temos a trindade satânica. Nós temos a Satanás, nós temos o anticristo e nós temos o falso profeta. Imagina o que esse trio parada dura vai fazer. Capítulo 14 fala sobre o Cordeiro e os 144.000 selados, que é o mesmo grupo lá do capítulo 7, que eles agora, João tem a visão deles completando a sua missão de anunciar o Evangelho. E eu vou pular para o capítulo 16, porque aqui já é o derramamento das taças da ira de Deus. Então nós vimos selo quando é o primeiro choque de realidade para a humanidade, as trombetas quando Deus destrói parte da natureza, torna a questão da água, as pessoas não vão conseguir água. Se tem alguém que não é salvo em Cristo Jesus, estoque água. E no 16, aqui o entendimento é que essas 7 taças da ira de Deus já é o derramamento final da ira de Deus, né? Quando Jesus Cristo, então, agora vai combater o anticristo e tomar novamente o reino, né? Tomar a terra. Capítulo 17, ele fala sobre a religião mundana, a falsa religião que haverá durante esse período. Quem vai estabelecer isso? O falso profeta. Então ele fala sobre a falsa religião. Capítulo 18, ele fala sobre a total queda econômica, monetária, tudo que é em termos de economia vai acabar. As pessoas vão ficar à mercê, porque não haverá mais como ganhar dinheiro, como viver. E aí o capítulo 19, então, ele começa com a bodas do Cordeiro, porque durante esses 7 anos, a igreja arrebatada está no céu, na boda do Cordeiro, e na terra está acontecendo a grande tribulação. No capítulo 19, a segunda parte, já é o Armagedon, é quando Jesus Cristo vai destruir o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, é quando ele desce do céu. Capítulo 20, ele fala sobre os 1000 anos, Jesus Cristo vai reinar fisicamente sobre a terra, vai estabelecer o seu reino na terra. E o 21, o livro de Apocalipse nos traz a visão do estado eterno, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E o que é que acontece aqui? Às vezes a gente tem aquela visão, né, que o céu é aquele lugar onde tem aqueles anjinhos desnudos, né, tocando harpinhas, né, e etc. Não! A Nova Jerusalém é uma cidade. Lembra lá de João, capítulo 14, que nós lemos ontem? A Nova Jerusalém é uma cidade onde nós habitaremos. E aí haverá uma nova terra física. E haverá um novo céu também que existirá. Então nós não podemos pensar que é algo que não tem materialidade. Nós vamos receber um corpo físico.
E a gente vai ver isso mais para frente, entrar em mais detalhe nisso. Mas nós vamos receber um corpo físico, a terra será física, a Nova Jerusalém será física, e haverá um novo céu físico também, um lugar físico, aonde está o trono de Deus.